Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. Desejo do fundo do meu coração, nesse domingo abençoado, uma mesa farta, repleta de bênçãos e saúde. Saúde e liberdade e fé para você e todos os seus familiares. Eu trago esse rogo aqui, esse pleito aqui para você, para sua família e para minha também, porque assim, é muito triste você ver uma mulher suplicando pela saúde, seja do seu marido, dos seus filhos. E é o que a gente depara agora no nosso primeiro editorial, no nosso primeiro conteúdo, que é do jornal Metrópolis. A esposa do Roberto Jefferson está implorando para que o deputado, o ex-parlamentar, seja transferido de Bangu para o hospital, tá? Então, assim, eu quero que você assista comigo essa fala da esposa dele e eu vou tecer alguns comentários a posteriori. Você, Jefferson, eu venho aqui mais uma vez pedir socorro ao povo do Brasil. Que vocês possam me ajudar, gente. O Roberto não está conseguindo nem andar mais. Ele está numa cadeira de rodas. Ele não está se alimentando. Ele não está hidratando. Ele está grave aqui na UPA. Eu preciso que ele vá para o hospital particular para salvar a vida dele. É uma causa humanitária, gente. Olhem por ele, quem puder, por favor. Quem puder me ajudar, me ajuda, gente. Eu não desejo isso pra ninguém, isso que eu tô passando. Ele tá muito debilitado. Por favor, me ajudem. Pois bem, pessoal, é triste, é uma cena lamentável de se ver. Não vou entrar no mérito da prisão do Roberto Jefferson. No primeiro editorial já expressei aqui alguns pontos, inclusive de ilegalidade, que eu vejo nisso. Mas, enfim, eu já vi casos muito piores e muito mais graves, onde as pessoas simplesmente respondem o processo em liberdade. Será que um homem idoso, com a saúde debilitada, oferece um risco social tão grande que não pode aguardar o processo em liberdade? E eu já fiz aqui um comparativo, uma equidade nas ações que são apuradas nesses presos que inicialmente são por opinião. Robert Jefferson, depois de um certo momento, ele extrapolou, jogando granadas e tudo, mas não vejo justificativa legal da sua manutenção e inclusive do impedimento de tratamento particular. Então, assim, a gente vê muita gravidade em tudo isso. Beleza? Vamos passar para o próximo editorial. Desejo saúde ao Roberto Jefferson, força à esposa dele e a toda a família, a todos os familiares, e desejo justiça no Brasil, que todos sejam condenados quando errem, mas que todos tenham um tratamento igualitário dentro do devido processo legal, observando sempre o Estado Democrático de Direito. Bora agora pegar uma publicação aqui do Tarcísio de Freitas. Ele escreveu o seguinte: pausa nos alinhamentos entre governadores dos estados do Sul e Sudeste para provar fígado com jiló, aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. Eu vou parafrasear a minha esposa aqui. Uma palavra, às vezes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Esse aqui, e podem até negar, dizer o contrário, é o alicerce da direita brasileira, que vai estar em 2026 pronto para enfrentar o grande sistema. E aqui eu vou, quase que parafrasear, eu vou dar uma de Olavo de Carvalho aqui para vocês, tá? Embora eu goste muito de muitas coisas que o Olavo de Carvalho dizia, discordava de algumas, filósofo tem dessas coisas, senão a gente é doutrinado. Filósofo que não tem sua própria opinião não presta, né? Mas enfim, por que eu parafrasearia Olavo de Carvalho aqui e faria como ele aqui, dando uma opinião sobre a atuação dos governadores? Se eu fosse um governador de algum dos estados do Brasil, eu investiria forte e pesado na polícia militar. Peguem o fio do que eu estou dizendo. Forte e pesado. Você que está me assistindo, cobre do seu governador, para que invista forte e pesado na polícia militar. Armamento pesado, que invista em treinamento
em condições, viaturas adequadas, deixe-nos aptos a enfrentar uma guerra contra o crime mesmo. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. O exército vem se enfraquecendo. A gente viu o exército brasileiro bater continência para Nicolás Maduro. A gente viu os coronéis do exército, os generais do exército, recebendo aí 200, 300, 700 mil em bonificações para estar ao lado do presidente. E será que na hora que o cidadão precisar, o exército vai estar do lado ou contra o cidadão? Então eu tenho certeza absoluta que no combate à criminalidade, no combate ao autoritarismo, no combate a medidas de escárnio, é um instrumento de segurança pública previsto na Constituição, subordinado aos governadores de estado, à polícia militar. Então, bato aqui minha continência aos policiais militares e deixo a minha orientação. Senhores governadores, valorizem os seus policiais militares, porque eles podem fazer toda a diferença na nossa democracia. Mas dessa imagem que eu falei que é emblemática aqui, só uma coisa chamou a atenção da mídia, tá? E até a Jovem Pan entrou nessa onda aqui, né? Zema diz que Sul e Sudeste tem mais trabalhadores do que pessoas vivendo de auxílio emergencial. E aí as declarações do governador repercutiu nas redes sociais, foi alvo de críticas de outras figuras públicas. Tá? Então muita gente criticou as falas do Zema, a ponto do Zema ter que vir a público e falar: eu fui mal interpretado no que eu falei. Eu acho que as pessoas deveriam ter visto aqui, criticado também, essa publicação que aconteceu há alguns dias atrás na G1 da Globo, que disse o seguinte: 13 estados têm mais beneficiários do Auxílio Brasil que trabalhadores com carteira assinada. Todos os 9 estados do Nordeste e 4 dos 7 que existem na região Norte têm mais famílias que vivem do benefício do que renda do trabalho formal. O número mostra que quanto maior a precariedade do mercado de trabalho, maior a dependência do programa social e maiores votos para a esquerda. Tá? Vamos deixar claro aqui também. Então, Zema pode ter sido mal interpretado, tem gente falando que vai até entrar com ação contra o Zema, falando que ele fez uma manifestação xenofóbica contra os demais estados, o qual hoje eu vivo no Sudeste, mas o qual eu me excluo. Eu sou do Centro-Oeste, eu sou do Goiás, foi excluído o Goiás, o pessoal do Mato Grosso, o pessoal do Mato Grosso do Sul, enfim, outros dos 7 estados, 3 estados da região norte que não se incluem aqui. Enfim, isso aí é uma balela, tá? A Zema citou, foi mal compreendido e simplesmente citou isso aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Tem mais uma matéria aqui que a gente precisa fazer uma análise agora para vocês. Bora lá, matéria do UOL que eu trago para vocês agora. Pessoal, o senador Zequinha Marinho está sendo alvo de muitas críticas, está sendo chamado de traidor, principalmente pelo eleitorado que o colocou lá no Senado. Tá? E eu estou falando aqui porque ele é do PL, Partido de Bolsonaro. E do Senado, ele foi o único senador do PL, da sigla, que votou a favor do governo manter o escárnio que é quase 40 ministérios. Então, o Zequinha Marinho, ele diz que para não brigar com o restante, ele vai sair da sigla e vai para alguma outra sigla. Marinho, que se filiou ao Podemos, né, saiu e foi para o Podemos, justificou que deixou o PL do Bolsonaro após ter perdido o poder de diretório regional. Eu não vou brigar com ninguém, os incomodados que se mudem. É o que ele falou e está sendo encarado aqui por muitos eleitores do Zequinha Marinho, que entrou como senador, inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro, como uma traição. Tá? Está sendo considerado como uma traição. E na sua opinião? O pessoal aí que votou no Zequinha Marinho, deu apoio ao Zequinha Marinho, graças ao pedido do Bolsonaro. E agora ele vota com o PT e sai da sigla. Ou seja, foi encarado como uma traição ao eleitor. E no seu ponto de vista, tá? Mas isso é coisa que existe na política. A resposta vem nas urnas depois. É o eleitorado
que vai entender se isso foi favorável ou não foi favorável, se foi bom, se foi traição ou não. Coloca no comentário aí, principalmente quem votou no Zequinha Marinho aí, tá bom? Bora lá que tem mais notícia para você. Hoje é domingo, descansa bem, porque amanhã eu quero que você acorde mais cedo e durma mais tarde, trabalhando mais, porque nós vamos ter que bancar mais viagem do Lula, tá bom? Matéria da Globo News. Lula deve ir a Paris, meus amigos. Paris. Quantos de vocês já foram a Paris? Eu nunca fui em Paris. Nunca. Mas Lula vai e a Janja vai também. Mas quem vai pagar somos nós. Vai ao Vaticano também. Vaticano também é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Na Itália também, tá? Então, na próxima semana já, e sem contar também que ele vai aos Emirados Árabes logo. Até agora já foi aí uma bagatela de muitos milhões de reais para bancar. Quase 1 milhão por dia de reais. 24 milhões, se eu não me engano, 26, alguma coisa assim. Quase 1 milhão por dia de cada viagenzinha que o Lula faz. Então, assim, é aquela aposentadoria dos sonhos de qualquer um. Viajar com vocês bancando para ir para sempre hotéis de luxo, coisa maravilhosa, né? É o sonho socialista de qualquer um. Pois é. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe avaliam 2 novas viagens internacionais já na próxima semana, a França e ao Vaticano, sem contar também que ele já anunciou a ida aos Emirados Árabes. E quem banca isso, quem paga isso, adivinha se não eres tu e eres mi, ou espanhol triste, né? Mas é a gente que vai pagar essa bagaça toda aí, né? Então, amanhã, segunda-feira, pode pegar no trabalho às 6 da manhã e sair no mínimo às 8 da noite. Senão não dá para o Lula trocar de avião e dar um passeio em Paris, né? Convenhamos. Vamos lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, Bruno Gagliasso é um eleitor assíduo defensor do Lula. Como figura política, ele é um ótimo ator, vamos dizer assim, né? Porque apoiou o lado errado da história. Mas já sacou isso aí, e eu gosto de pessoas que têm coragem, tá? De falar o que pensam. Pelo menos ele não é um subverniente e já mostrou isso nessa manifestação dele. Bruno Gagliasso ataca governo Lula, desmonte. O ator se manifestou sobre as mudanças nos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. E segundo Bruno Gagliasso, ele criticou as mudanças no Ministério dos Povos Indígenas, classificou como horrível. Ele é um fiel defensor do Lula que chegou a se encontrar com o Lula em agosto de 2022. O ator mostrou sua indignação e lamentou a falta de educação ambiental de Lula. Sabe por que eu gostei? Tem um tal de DiCaprio aí, o cara do Titanic, ficou famosa, a moçadinha aí, as mulheres ficaram encantadas com as madeixas loiras do Leonardo DiCaprio, assim, ó. Lindo, né? Todo mundo adora, né? Beleza, mas aí o que acontece? Acontece que o cara nem mora no Brasil, tem um país que prometeu vir com medidas ambientais sérias, usa isso como merchan para se eleger e enganar o povo brasileiro e começa com um recorde de desmatamento nos primeiros meses do governo, e aí essa galera fica caladinha. Pelo menos o Bruno Gagliasso aqui teve coragem, tá? Veio e falou o que tinha que ser dito, tá bom? Então, gostei. Coloca no seu comentário. Não tô falando que eu virei fã dele e concordo com tudo que ele disse, mas eu gostei, pelo menos ele se posicionou, tá? Se posicionou sobre o desastre ambiental que Lula está promovendo no Brasil e disse que ia ser o salvador da floresta amazônica contra o Bolsonaro, que é o comedor de mico-leão dourado no café da manhã, tá certo? Coloca no comentário aí, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer, ó, baguncei meu cabelo tudo, tá bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado por me recepcionar mais uma vez. Fazendo algumas correções aqui, tá? Porque eu leio os comentários de vocês efetivamente. Teve uma pessoa aí que me, diga assim, falou que eu sou um mau caráter, porque em um vídeo eu falei que o Davi Alcolumbre está sendo responsável por fazer a articulação do Zanin e que Davi Alcolumbre outrora foi apoiador do Bolsonaro. Eu reafirmo o que eu disse, tá? Realmente, se você pesquisar aí, você vai ver que até
meados de 2021, o Davi Alcolumbre entrou na presidência do Senado por ato do Bolsonaro, a articulação do Bolsonaro, e até então, até se virar e até participar de campanha, de palanque com o PT, mais ou menos em meados de 2021, ele foi apoiador de Bolsonaro, sim, depois se virou contra, e mais um da gama de gente que virou as costas pro Bolsonaro e pro bolsonarismo. Então, é só para deixar aqui, tá? E assim, só fiquei chateado da forma que foi aventada, e no que eu errar, eu vou ter prazer de argumentar aqui e falar, olha, eu errei, tá? Porque eu acho que é um sinal até de grandeza reconhecer os erros. Mas nesse caso aqui não. Davi Alcolumbre já foi alinhado com o Bolsonaro, tanto que ele entrou na presidência do Senado, mas foi mais um considerado aí um traíra, né, contra Bolsonaro. Então, esse é o ponto aqui, tá certo? Obrigado por ter ficado na hora do almoço aqui comigo, batendo um papinho que é muito bom, né? Eu vou falar, tá ficando gostoso os nossos papinhos aqui sobre política, né? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.